Então, vamos para o nosso último vídeo desse final de semana, né? E na semana a gente tem outros vídeos, gravaremos outros vídeos para vocês, tá? Mas, por enquanto, vamos finalizar com esse vídeo aqui, falando um pouquinho sobre separação de misturas. Vamos lá. A obtenção de substâncias puras é necessária para a realização da maioria dos testes feitos em laboratório. Encontrar substâncias puras na natureza é muito difícil, porque geralmente elas se apresentam na forma de misturas. E aí há vários métodos de purificação de misturas. A escolha vai depender do tipo da mistura, se separada, se é sólido com líquido, líquido e líquido, certo? Líquido com gás, das condições materiais e econômicas, quais materiais que eu vou precisar e qual que eu vou ter menos gasto para poder separar essas misturas, né? Separar essas substâncias. E do tempo gasto na separação. Vai demorar mais usando esse método ou vai ser mais rápido utilizando esse outro? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de fazer esse processo de separação dessas misturas. A análise imediata consiste em um conjunto de processos mecânicos e físicos realizados para separar os componentes ou fases de uma determinada mistura. Processos mecânicos realizados por meio de ações que não envolvem transformações físicas ou processos físicos que envolvem fenômenos físicos, geralmente com mudanças de fase de agregação. Entre os processos mecânicos de separação de mistura, eles são classificados da seguinte maneira: entre sólidos, sólido e líquidos, sólido e gás, líquidos e líquido e gás, tá certo? Então, geralmente, esses processos mecânicos, eles são utilizados para separar misturas heterogêneas desse tipo aí. Os processos mecânicos de separação de mistura entre sólidos. A gente vai ter aí a catação, ventilação, levigação, separação magnética, peneiração ou tamização, flotação e a dissolução fracionada. Bom, catação, já está dizendo, o processo de catar, certo? É o processo bem rudimentar, realizado manualmente ou com auxílio de uma pinça, aonde você vai separar, você vai catando, né? Separando essas substâncias. As diferentes fases são muito distintas devido à diferença de diâmetro das partículas. Então, por exemplo, quando você pega o feijão que você compra lá no supermercado, né? E aí você abre lá o pacote de feijão, você vai separar as pedras, né? O feijão podre que vem misturado. Então você está fazendo um processo de catação, essa separação manual, certo? Ventilação, processo de separação utilizado quando os constituintes da mistura apresentam densidade muito diferentes, e aí, obviamente, eu preciso ter um mais denso e um menos denso, né? E aí, a ventilação é um processo que a gente utiliza o auxílio de uma corrente de ar, de um vento, que vai, obviamente, carregar as partículas menos densas, certo? Exemplo aí, ó, as folhas misturadas aos grãos de café, amendoim, gente, você vai lá, faz aqui, ó, e sopra, tá? Para tirar o amendoim da casca, separar o amendoim da casca, certo? É um processo de ventilação bem simples. Levigação, ó, levigação, tudo a ver com garimpo, certo? Quando a gente tem uns componentes da misturas que possuem densidade bastante diferentes, porém é realizada com auxílio de uma corrente de ar que arrasta o componente de menor densidade. Então, você tem aí, por exemplo, o garimpeiro, né, o garimpo, onde você vai separar o ouro do cascalho. Por exemplo, né, aí você tem o homem está lá no garimpo, né, o ouro, né, esses minerais, esses minérios, né, essas pedras que eles procuram lá nos garimpos, geralmente ela vem lá junto com o barro, né, toda aquela estrutura que o pessoal tira lá das minas. E aí eles utilizam esse pratinho aí, que tem o nome de bateia, se não me falha a memória, né, e ele vai passando
na água. E aí a correnteza, né, da água, ela leva os objetos, né, as substâncias menos densas e fica a mais densa fica lá no fundo. Então as pedrinhas elas vão ficando no fundo da bateia, que é esse pratinho aí, certo? Separação magnética é quando a gente utiliza um ímã, né, para fazer essa separação de geralmente algum metal que ele vai ser atraído pelo ímã. Então, por exemplo, areia e limalha de ferro, que é esse pozinho de ferro, por exemplo, misturado aí na areia. Então, sempre que tiver algum componente na mistura possa ser atraído por um ímã, a gente tem a separação magnética, tá? Metal, no geral, ele é atraído por ímã. Peneiração ou tamização, processo de separação também dos mais rudimentares, utilizado quando os componentes de uma determinada mistura possuem tamanhos muito diferentes, né? Diâmetros diferentes. O uso da peneira, onde os componentes menores atravessam, ficando retidos os componentes maiores. Então, por exemplo, quando você tem lá, você compra lá um pacote de farinha grossa, você passa na peneira para tirar aquelas os grãozinhos maiores, né, da farinha, as pedrinhas que vêm para retirar dessa farinha, da farinha grossa. Areia, então é comum você passar em obra e o pessoal que está lá fazendo os serviços, né, o pedreiro, ele está lá peneirando a areia para tirar lá os pedregulhos, né? Então eu utilizo uma peneira para separar essas substâncias que tenham diâmetros, né, diferentes. Flotação. Flotação é um processo utilizado para separar misturas cujo componente possui densidades muito diferentes e a gente utiliza aí um terceiro componente, que seria um meio termo, tá? Para fazer essa separação. Exemplo, serragem e areia. Então, serragem e areia. Aí eu vou fazer a catação, vai dar muito trabalho de separar. Vou passar na peneira. Possa ser que eles tenham diâmetros parecidos e você não consiga separar totalmente. Então, por exemplo, serragem e areia. Eu tenho duas substâncias que têm densidades bem diferentes. Coloco um terceiro componente que tem uma densidade intermediária, que no caso aí seria a água, e aí eu vejo ó, que a serragem vai lá para cima e a areia, por ser mais densa, vai ficar embaixo. Então a gente tem aí um componente que seria a água, que tem uma densidade intermediária, o serragem, por ser menos denso, vai para cima, a areia, por ser mais densa que a água, ficaria embaixo. Dissolução fracionada. Dissolução fracionada, o próprio nome já está dizendo. Eu tenho um processo de dissolução, né, por frações, por partes. Então, o processo de separação utilizado quando os componentes da mistura têm capacidades muito diferentes de serem dissolvidos. Exemplo, sal e areia. Então, ó, aqui você tem a areia, misturei com sal. Quem é que vai se dissolver na água? Sal. Então, eu coloco a água, a gente considera a água como sendo solvente universal. O sal, ó, vai se dissolver na água e a areia não, porque a areia não se mistura com a água, né? Não se dissolve na água. E aí, ó, eu consigo separar depois, por um processo, por exemplo, da filtração, essa água salgada da areia, tá certo? E se eu quiser recuperar o sal novamente, professora? Processo de evaporação da água, o sal vai ficar lá no recipiente, certo? Mas olha, eu consigo separar a areia do sal porque eu consigo dissolver o sal na água. E aí eu consigo separar esses dois componentes, tá certo? Processos mecânicos de separação de mistura, agora entre sólidos e líquidos. Decantação, a filtração simples e a centrifugação. Decantação é um processo geralmente lento, baseado na diferença de densidade dos componentes da mistura, no qual os sólidos dispersos no líquido se depositam no fundo do recipiente, possibilitando a retirada desse líquido. Exemplo, água barrenta. Antigamente, o pessoal ia buscar água lá nos barreiros. Aí ele deixava lá algum pedaço lá no eu nem sei como é que chama lá no balde lá que eles levavam, né, para buscar lá a água, e quando essa água, né, passava, com o passar do tempo, ela ia
se depositando, o barro ia se depositando, ia sedimentando lá no fundo desse recipiente. Aí era só eles filtrarem lá a água e eles conseguiam separar o barro da água. Outro exemplo, não quero coar o café porque meu coador furou, minha meia furou. E aí eu não tenho como coar o café. Como é que eu vou fazer? Eu vou tomar café com pó? Não, eu coloco lá o café com pó na garrafa, espero um tempo, esse pó ele vai sedimentar no fundo da garrafa. É só eu não chacoalhar a garrafa, tirar o café devagarzinho, que aí eu consigo separar um pouco o pó do café. Joinha? Então, esse é o processo de sedimentação. Filtração simples é um processo de separação na qual uma mistura é colocada sobre uma superfície porosa, denominada de filtro, que retém os componentes sólidos da mistura, deixando passar apenas o líquido. Então, agora quando eu pego o coador, né, o filtro, eu vou coar o café. Então, eu faço um processo de filtração. Ai, falar em café me deu uma vontade agora, mas tudo bem. Hoje eu não peguei meu cafezinho. Sólido e líquido, qualquer sólido e líquido. Por exemplo, lá o exemplo da areia, né, com a água salgada. A água vai passar, né, a água com sal, e a areia vai ficar retida no filtro. Então, a parte sólida é a parte que vai ficar retida no filtro. Centrifugação é o processo utilizado para separar misturas heterogêneas de difícil separação, uma forma de acelerar o processo de decantação, forçando os componentes dos sólidos de uma mistura se depositarem no fundo de um tubo de ensaio. Exemplo, as clínicas, né, laboratórios, eles fazem essa separação do sangue. A gente sabe que o sangue ele é uma mistura heterogênea, certo? Que a gente tem o plasma, os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Então, eu tenho no mínimo três componentes, e as plaquetas, né, no sangue. E eu consigo separar esses componentes sólidos da parte líquida, né, do plasma, pelo processo de centrifugação. Quem tem máquina de lavar em casa que tem a centrífuga, também, ó, pelo processo de rotação, giro rápido, né, dessa máquina. Então, aqui, ó, você coloca o sangue nos tubinhos de ensaio, fecha a tampinha e liga. Então, no processo de rotação, de aceleração, ele vai jogando os componentes mais densos para o fundo do vidrinho, né, do tubo de ensaio, e os menos densos vão ficando em cima. Processo de centrifugação também, quem tem máquina centrífuga, a roupa lavada, quando depois ela sai da centrífuga, praticamente seca, porque no processo de rotação, a água ela vai sendo expulsa, digamos assim, tá, da roupa, e aí a roupa ela já sai praticamente seca. Processos mecânicos de separação de mistura agora entre sólidos e gás. Também é uma filtração simples, só que o filtro retém agora o componente sólido, deixando passar o gás. Exemplo de filtração entre sólido e gás é o aspirador de pó. Então, o aspirador de pó, ele retira a poeira do ar. E aí a gente consegue, por exemplo, reter aí dentro do filtro do aspirador, agora poeira. E o ar, ele passa livremente. Processo mecânico de separação entre líquidos. Detalhe, essa separação é entre líquidos immiscíveis. Mistura heterogênea, ou seja, de líquidos que não se misturam. Então, quando você visualizar aí a palavrinha immiscíveis, quer dizer que são líquidos que não se misturam. Miscível é um líquido que se mistura, tá certo? Então, entre líquidos é a decantação por meio de funil de separação, ou funil de decantação, ou funil de bromo, que é esse aparelhozinho aqui, ó, esse equipamentozinho aqui, todinho, certo? Esse funil, ó, água e óleo, são dois líquidos que não se misturam, tá? A água, por ser mais densa, vai ficar embaixo, o óleo, por ser menos denso, vai ficar em cima. Aí aqui tem uma torneirinha. Quando está assim, na horizontal, ela está fechada. Quando ela fica na vertical, é porque ela está aberta e vai deixar o líquido passar. Então, eu abro a torneirinha, a água ela vai escorrendo. Quando chegar aqui bem próximo do limite entre a água e o óleo, eu vou fechando devagarzinho, ele vai gotejando. Então, chegou já no finalzinho do líquido
né, da água ter saído, aí você fecha a torneirinha, troca o recipiente e aí você retira o óleo. E aí você consegue separar água e óleo, dois líquidos immiscíveis que não se misturam. Então veja bem, funil de bromo, líquidos immiscíveis, mistura heterogênea, dois líquidos que não se misturam. E o processo mecânico de separação de mistura entre líquido e gás, por exemplo, refrigerante, tá? É só você agitar o refrigerante, chacoalhar lá a garrafa de refrigerante, quando você abrir o gás, ele vai sair e vai ficar o refrigerante, tá certo? Então, a espuma causada pela agitação das moléculas de gás carbônico dissolvido no refrigerante. Então, você consegue separar tranquilamente. Ok? Processos físicos de separação de mistura. Então, agora a gente não está mais falando de processos mecânicos. Agora a gente está falando de processos físicos. O processo físico de separação são geralmente utilizados para separar misturas homogêneas e envolvem mudança de fase de agregação de um ou mais de um dos componentes da mistura. Ok? Quais são esses processos físicos de separação de mistura entre sólidos e líquidos? Vaporização, destilação simples. Vaporização, processo, por exemplo, das salinas para retirar a água, né? Aliás, perdão, o sal da água do mar. Então, você tem aí um processo simples de separação, onde você tem aí o líquido, ele vai evaporar. Então, com o calor do sol, a água do mar ela evapora e fica o sal. Aí o pessoal recolhe o sal lá, manda fazer um processo de limpeza, né, nesse sal, coloca outros sais e empacota para ser comercializado. Então, vaporização é um processo bem simples. Exemplo também, quando você coloca a roupa no varal e a água que está na roupa, ela evapora, né? Então, processo também de vaporização, processo bem simples. E a destilação simples baseia-se na diferença de dois pontos de ebulição de uma mistura homogênea entre líquido e sólido, por exemplo, água e sal. Então, a água ela tem um ponto de fusão diferente do sal. Então, a água ela vai evaporar, vai entrar aqui, ó, passar no meu condensador e vai cair aqui no meu Erlenmeyer de novo, sendo água. Certo? Então, o processo de destilação é quando eu quero, por exemplo, reaproveitar. Eu quero separar o sal da água, mas eu quero pegar a água de volta e pegar o sal de volta. A evaporação eu não consigo pegar a água de volta, certo? Então, processo de destilação simples. Ops. Processos físicos de separação de mistura entre sólidos. Então, o processo físico de separação de misturas homogêneas entre sólido é a fusão fracionada. Então, separar determinados componentes de uma mistura que possuem pontos de fusão diferentes. A mistura ela é aquecida e os componentes fundem-se em temperaturas distintas. Exemplo, as ligas metálicas, ok? E o processo que tem a destilação fracionada é um processo também de separação de misturas entre líquidos, que é o processo da separação da destilação fracionada. Petróleo, tá? É quando eu utilizo a destilação fracionada, ou seja, ela vai extraindo os componentes do petróleo por partes, certo? E aí eu tenho esse processo de destilação fracionada. A diferença entre a destilação fracionada e a destilação simples é que aqui, ó, por exemplo, água e álcool tem pontos de fusão parecido. Então aqui eu tenho uma coluna de fracionamento dentro do meu balão de destilação, para que quando, por exemplo, o álcool ele tem um ponto de ebulição menor do que o da água, certo? Esse álcool ele comece a evaporar, as partículas de água que começam a evaporar junto, elas batem na coluna de fracionamento e voltam de novo a ser líquido, certo? Então, a destilação fracionada é utilizada para separar os componentes que têm uma densidade, um ponto de fusão mais próximo, ou, perdão, de ebulição mais próximos, e, por exemplo, o exemplo mais comum, mais clássico, componentes do petróleo. Tá certo? Processos físicos de separação de mistura entre gases. Processo físico de separação de mistura entre gases é a liquefação seguida da destilação fracionada.
A mistura de gás é liquefeita e passa pelo processo de destilação fracionada. Exemplo, separar os constituintes do ar atmosférico. Bom, aqui tem um resumão, certo? Onde ele fala que as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, e aí se for heterogênea, aí você caracteriza por compostos por, aí sólido e sólido, catação, ventilação, levigação, sólido e líquido, evaporação, centrifugação, filtração simples, não, decantação, perdão, decantação, centrifugação, filtração simples. Então aqui você tem um resumão, certo? Dos tipos de processos de separação dessas misturas. Aí vamos agora aos nossos exercícios, vamos praticar. Colocar nossa canetinha. Esse equipamento aqui, é normalmente utilizado para separar qual das seguintes misturas? Gente, olho para o equipamento e eu lembro que esse equipamento é o funil de bromo, ou funil de decantação, ou funil de... Espera aí que vem um carro de som. O pessoal tá animado já para o final de semana, hein? Então, ou funil de separação, certo? E aí eu lembro que esse equipamento, ele é para separar líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam. Exemplo, água e óleo. Então, resposta, letra A. E aí eu vou mais duas questõezinhas e a gente finaliza aí a nossa aulinha. Em uma visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Aí você tem aí, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moedeiras, antes de ser esmagadas para a retirada do caldo açucarado. Toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã que retira os materiais metálicos. Gente, eletroímã que retira os materiais metálicos. Aqui já está dizendo, tá? Ímã, eletroímã. Então, aqui eu já sei que vai ser uma separação magnética, certo? Após se esmagar a cana, o bagaço serve para as caldeiras, que gera vapor e energia para toda a usina. Então, aí eu já tenho o quê? Após esmagar, né, a cana, o bagaço ele segue para as caldeiras, que vai gerar o vapor e a energia para toda a usina. Então, aqui, gente, eu já tenho o processo de extração. É a mesma coisa quando eu coloco, por exemplo, o cravo, a canela no álcool e ele extrai o princípio ativo, tá? Da canela do cravo e fica lá com aquele cheiro característico. Então, aqui eu vou ter o processo de extração, certo? E o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Então, aqui, filtração, tá? Então, eu tenho, separação magnética, eu tenho um processo de extração e eu tenho um processo de filtração. Resposta, letra C, de casar. 6. Detalhe, deixa eu voltar aqui rapidinho. Professora, eu não sabia essa 2. A senhora não falou na hora que estava explicando. Tá, mas eu sabia da 1 e eu sabia a 3. Então, tinha como você chegar na resposta. Às vezes, por eliminação, a gente consegue chegar na resposta correta, tá? 6. A água potável. 6, na verdade, é a 3, né? Mas é porque, enfim, eu fui recortando do livro e colando, aí saiu com a numeração que estava lá no livro. A água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-las
a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para o consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas. Então, aí, no caso, a gente vai agora trabalhar as etapas. Manter a água em repouso por um tempo adequado para deposição. Gente, para deposição no fundo do recipiente de material em suspensão mecânica. Nesse caso aqui, eu estou falando de decantação. Joinha. Ótimo. Remoção das partículas menores em suspensão, não separáveis pelo processo descrito na etapa 1. Então, se eu estou removendo as partículas menores, eu preciso utilizar um artifício que seria da filtração. Certo? Filtração. Estou removendo as partículas menores, partículas de diâmetros menores. E evaporação e condensação da água para diminuição, evaporação e condensação da água. A água evapora, depois a água condensa, para diminuição da concentração de sais, no caso da água salobra ou do mar. Nesse caso, pode ser necessária a adição de quantidades convenientes de sais minerais após o processo. Gente, evaporação e posterior condensação da água, destilação. Então, a resposta vai ser decantação, filtração, destilação. Letra D de dado. Então, cheiro, fica com Deus e até a nossa próxima aula.